Começando mais um Despertar em Família para vocês. Toda semana um programa inédito e um convidado para lá de especial. Nesta semana estamos aqui com a engenheira de produção Karine Borges, ela que é professora e pesquisadora. Gente, vamos chamar a Karine? Vem pra cá, Karine Borges! Olá! Que alegria te ter aqui, Karine! Tudo bem? Tudo ótimo. Senta aqui, vamos conversar. Hoje a gente está com uma pauta diferente, né? Uma engenheira de produção aqui no programa Despertar em Família. Tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres. Se apresenta para quem está em casa. Olá, pessoal! Meu nome é Karine, eu sou formada em fisioterapia, depois eu fiz engenharia de produção, mestrado e doutorado em engenharia de produção e hoje eu trabalho com aulas e pesquisa na área de sustentabilidade em hospitais. Uau, Karine, então você fez fisioterapia e depois migrou aí para engenharia de produção? Da onde que veio essa vontade? Essa vontade surgiu quando eu exercia fisioterapia, tinha uma clínica de fisioterapia na época em Jacareí e eu senti a necessidade de saber fazer gestão, porque quem faz a faculdade de fisioterapia aprende a parte técnica, mas falta no currículo das faculdades a parte da gestão. E foi aí que me deu vontade de fazer engenharia de produção para agregar a fisioterapia. Uau, e hoje você é uma pesquisadora, então, dessa área de sustentabilidade em hospitais. E fala um pouco pra gente sobre essa área que você atua hoje, sobre as suas pesquisas também nessa área de sustentabilidade hospitalar, que tanto se fala hoje, né? Esse tema sustentabilidade. Isso, porque na engenharia tem um ramo da engenharia que é a engenharia da sustentabilidade. E a sustentabilidade você pode estudá-la e aplicá-la em qualquer lugar. Fábricas, empresas, ambiente hospitalar, escritórios, tudo. E por isso que eu estudo a sustentabilidade em hospitais, devido ao fato de eu ser da área da saúde e também ser da área da engenharia. Então aí você casou um pouquinho Foi. as duas áreas aí que você, né, tem essa paixão. Isso. E como que funciona essa sustentabilidade em hospitais? Isso, é assim, os hospitais eles cuidam das pessoas, mas eles não podem esquecer de cuidar do planeta, cuidar das pessoas sem adoecer o planeta, esse é o objetivo. Mas aí a gente poderia pensar, como assim adoecer o planeta? É porque os hospitais eles funcionam como mini cidades ou mini fábricas. Eles funcionam 24 horas por dia. Então, nessas 24 horas é utilização de energia, utilização de água, geração de lixo. É muita coisa envolvida ao cuidar das pessoas. Uau! E como que você atua mesmo assim nessa área? Você vai até os hospitais? Como que funciona? Sim, a gente faz pesquisa a nível internacional, entendendo como fazer a sustentabilidade em hospitais a nível mundial e também a gente vai a campo dentro dos hospitais entender quais são as boas práticas que são feitas dentro da sustentabilidade ambiental, social e econômica e a gente junta a teoria com a prática para poder aprimorar as pesquisas e divulgar isso nacionalmente e internacionalmente através de artigos científicos. Gente, você que está nos assistindo, você sabia, né, dessa pauta de sustentabilidade dentro dos hospitais? Você já parou para pensar como a nossa convidada Karine falou que um hospital é uma empresa que está funcionando ali 24 horas, que também tem que pensar na saúde do nosso planeta? E Karine, falando sobre sustentabilidade social, acredito que muitas pessoas também têm dúvidas.
Sim, a sustentabilidade ela tem 3 ramos: ambiental, social e econômico. O ambiental é a parte de cuidar do planeta. O social é cuidar das pessoas. E a parte econômica é gerir o negócio sendo rentável, sem prejudicar o planeta e socialmente justo. Então, falando dessa parte social, os hospitais eles têm que estar atentos a cuidar, além dos pacientes, cuidar da sua equipe. Então, envolve médicos, enfermeiros, funcionários administrativos, toda a equipe de suporte para um hospital funcionar. Ele tem que saber muito bem cuidar desse funcionário, prezar pela qualidade de vida, prezar pelo ambiente que esse funcionário está trabalhando, porque é um ambiente muito estressante. O psicológico do funcionário, se ele não tomar cuidado, cuidar e ser tratado, é perigoso. Então, o hospital ele faz boas práticas voltadas a cuidar dos seus funcionários. E o funcionário trabalhando com mais leveza, com mais tranquilidade, ele está mais bem preparado para cuidar do paciente. Se ele estiver muito nervoso, se ele estiver estressado, se ele estiver com o psicológico afetado, isso pode impactar no atendimento ao paciente. Então, para o hospital é muito interessante trabalhar a sustentabilidade social, que vai impactar ele vai agir direto no funcionário, mas o impacto é no paciente. Uau! Olha, Karine, nós vamos chamar agora um rápido intervalo e nós voltamos já já com a pergunta que chegou aqui pra gente. Como que você, que está com um parente, pode também trabalhar nessa sustentabilidade? Qual o seu papel nisso tudo? Não sai daí que a gente volta já já. Estamos aqui com a Karine Borges, ela que é engenheira de produção e está conversando com a gente hoje sobre sustentabilidade. Ela que é uma pesquisadora que trabalha com pesquisas sobre sustentabilidade hospitalar. Chegou aqui para a gente uma pergunta sobre quando o cidadão está com um parente no hospital, qual é o papel dele para trabalhar, para ajudar nessa questão de sustentabilidade hospitalar? Ele pode ajudar principalmente em três tipos de ações diferentes. Água, né? Não deixar a torneira aberta, porque tem gente que vai no hospital, usa a pia e deixa a torneira aberta de propósito. Às vezes a torneira está com vazamento, a pessoa não comunica a direção, aquele vazamento fica direto. Ele pode ajudar na economia de energia. Se ele está num ambiente que não tem ninguém, ele mesmo pode acordar a luz. Essas coisas que estão nesse sentido. E a parte do lixo, né? Jogar o lixo na lixeira certa, porque o hospital ele tem o lixo infectante, ele tem o lixo reciclado, ele tem o lixo comum, e de repente a pessoa jogar um lixo na lixeira errada, isso pode atrapalhar e causar até um retrabalho na hora de fazer a coleta seletiva, porque o hospital, por lei, ele é obrigado a fazer toda a segregação do lixo conforme a classificação, segundo a norma. E aí, se um paciente joga lixo no lugar errado, gera retrabalho para o funcionário responsável por aquilo. Jogar lixo na lixeira certa, economizar água, economizar energia, porque a pessoa pode pensar assim: eu não estou na minha casa eu não me preocupo com a conta. No hospital, você também tem que preocupar com a conta, porque alguém vai pagar por isso. Né? E quanto mais energia você consome, quanto mais água você consome, mais você está fazendo impacto no planeta. E isso vai voltar para quem? Vai voltar para a gente mesmo. Não é o planeta que eu estou trabalhando. Aquilo ali vai voltar para mim, vai voltar para os nossos filhos, vai voltar para os nossos netos, para gerações futuras. Uau, gente, olha, é muito importante essa pauta, porque a gente acaba observando, refletindo na nossa responsabilidade social. Isso.
Isso. E outra coisa também que eu acho importante são os medicamentos. Se você em casa tem medicamentos vencidos, você não deve jogar esse medicamento no ralo da pia, dentro da privada, porque isso vai contaminar todo o esgoto, vai cair nos rios, vai impactar na morte dos peixes, vai atrapalhar todo esse ecossistema. Então, como que você deve fazer com o medicamento vencido? Você deve levar esse medicamento para a farmácia mais próxima, tanto o medicamento quanto as caixinhas dos medicamentos, porque a farmácia ela faz uma boa prática chamada logística reversa. Ela manda de volta para os fabricantes do remédio e eles sim fazem todo o descarte da maneira correta, sem impactar o meio ambiente. Seringas, agulhas, você também não pode jogar no lixo comum, você tem que levar para a vigilância sanitária da sua cidade, porque eles sim vão saber fazer o descarte correto. Porque imagina, você joga uma seringa, uma agulha no lixo, o lixeiro pode ser afetado, ele pode ser contaminado e isso gera muitos problemas. Então a pessoa tem que ter responsabilidade, tem que pensar em fazer certo. Gente, olha só quanta informação, né, para nós. E até já vi muito essa questão de descartar os medicamentos no vaso sanitário, na pia, e como isso é prejudicial. Aproveitando o descarte das pilhas, como isso afeta também a sustentabilidade? Isso, lá no hospital tem a lixeira, os hospitais que têm essa boa prática, eles têm lixeiras específicas para a pessoa levar pias, para levar radiografia que está um tempão na sua casa, que você nem vai usar aquilo nunca mais. Então, os hospitais que têm as boas práticas de sustentabilidade, eles têm os locais de descarte para você levar a pilha, para você levar as radiografias. Eles têm tudo isso para ajudar a pessoa a ajudar o ambiente. E os hospitais também, eles estão usando agora de tecnologias para essas tecnologias disruptivas, né, que eles chamam de tecnologias 4.0, elas estão ajudando os hospitais a serem mais sustentáveis. Então, vamos supor, placas fotovoltaicas, energia solar, uma série de tecnologias para ajudar o hospital a economizar a água, a economizar energia. Ele vai ter que fazer um investimento inicial para a aquisição dessas tecnologias, mas ao longo do tempo ele vai ter retorno, né? Ele vai deixar de gastar o tanto que ele gastava. A gente já viu hospitais aqui no Brasil que, após adotarem certas práticas, eles conseguiram economizar 2 contas de energia no ano após a aquisição dessas tecnologias. Então é rentável. E sobrando um pouco de dinheiro, ele pode investir em quem? No paciente. Então tudo isso vai refletir no paciente, isso vai refletir no meio ambiente. É uma série de variáveis que são impactadas ao hospital ser sustentável. E isso tem que partir da alta liderança, porque a alta liderança tem que vestir a camisa e propagar isso para todo o quadro de funcionário que está ali dentro, que está trabalhando e que quer ajudar o meio ambiente. Uau, como é importante, né? Não sai daí que a gente volta já já com mais Karine Borges falando de sustentabilidade para vocês. Karine, deixa pra gente, para quem está nos assistindo, uma mensagem falando dessa sustentabilidade, né? Quantas dicas você já deu aqui hoje para quem está nos assistindo? Eu tenho certeza que quem assistiu o programa vai ter mudança de hábito aí a partir de hoje, hein? E tem alguma mensagem que você tem para deixar para os nossos telespectadores? Sim, eu falaria para as pessoas procurar exercer essa sustentabilidade no seu dia a dia, independente do ambiente onde você esteja, e começa dentro da sua casa, né? Fazer o descarte correto do resíduo que você gera,
separando o lixo reciclado do lixo não reciclado, tentando usar menos água, usar menos energia, porque isso vai ajudar o meio ambiente, isso vai ajudar no seu bolso, né? Isso vai ajudar o planeta. E como o planeta precisa de nós, né, Karine? Para os nossos filhos, para as futuras gerações. E é o que nós vamos deixar, né, para essa geração aí que está chegando. Karine, nosso programa está chegando ao fim, mas eu achei incrível a sua fala, a pauta e muito inspirador também ter você aqui. Acho que é a primeira vez no programa que nós recebemos um engenheiro de produção falando sobre sustentabilidade e quão importante é esse assunto. E o programa Despertar em Família quer trazer mais vezes assuntos como esse. E a TV RBC, o programa Despertar em Família, está de portas abertas para você. Obrigada, Vanessa. Foi um prazer estar aqui com você, falando para as pessoas, tendo esse bate-papo. O nosso programa está quase chegando ao fim. Mas antes disso, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você. A gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores sobre a família linda que você tem. E eu quero que você fale para quem está nos assistindo esse programa que fala tanto do despertar e como família é importante, né, para esse despertar também estar acontecendo. Fala pra gente o que significa família para você. Família, para mim, é a base, né? Porque em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está a família. E a família é o alicerce para você estar bem profissionalmente. Antes, você tem que estar bem na sua vida pessoal, no seu relacionamento com a sua família. Então, sempre lute pela sua família, construa uma família cada dia melhor, invista na educação da sua família, no bem-estar, na saúde mental, na saúde física e no relacionamento, principalmente no amor entre todos os membros da família. É isso, gente. A família é a nossa base, é o nosso alicerce, é o nosso tudo. Ame a sua família, dê valor à sua família, invista em sua família e faça tudo por essas pessoas que você mais ama. Ai, que lindo. Obrigada pela sua participação. Essa participação tão enriquecedora no programa de hoje. Está tendo tanta novidade, um tema tão importante para as famílias que nos assistem. Obrigada, Karine Borges. Volte sempre, nosso programa está de portas abertas. Como eu já te falei, queremos mais causas sobre sustentabilidade para sermos pessoas melhores. Tá joia, Vanessa. Obrigada pelo convite. Fiquem com Deus e até o próximo Despertar em Família. Tchau!